Bem-vindos e bem-vindas. O pessoal tá aí, tá me acompanhando? Estão me vendo? Nada? Boa noite. Tudo bem, pessoal? Legal, aí sim. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Como vocês estão? Vamos chegando aí, vamos se aconchegando nesse friozinho, junto o pessoal aí, todo mundo no sofá, para a gente poder ficar um pouquinho mais quentinho, não é verdade? Boa noite, como é que vocês estão, gente? Manda um oizinho aí pra gente ver se vocês estão aí. Olha aí, tá chegando aqui já, ó. Minha cunhada, Andréa, boa noite. Rita, boa noite. Oi, tudo bem? Tudo bem? Vamos chegando, gente. Vamos se aconchegando. Hoje tá gostoso para ver uma livezinha, né? Olha aí, ó, a Dei, super fã da página da página da Casa do Caminho. Boa noite, Deis. Marcos Pinheiro, boa noite, campeão. Tranquilo? Manuel, e aí, Manu? Bom estudo para todos nós, uma bela noite também para você. Terezinha, boa noite, dona Terezinha. Minha tia Márcia, nós estamos no frio aqui, tia, tá calor aí, né? Imagina como é que tá quente aí. Frio? Aqui só que tá frio, né? Olha aí que legal, o pessoal lá do Nordeste, tá vendo? Que legal, hein? Que nem, que nem o sol aqui em Fortaleza. Tá quente aí, né, tia? Que legal, tá vendo? Que bom. Minha mãezona, boa noite. Boa noite, mãe. Dona Ivonete, a mãezona do coração também aqui. Boa noite, menino. Elisete, tudo bem, Elisete? Quanto tempo, hein? Que saudade das nossas aulas, não é verdade? Antônio, e aí, Antônio, tudo bem? Vamos começar aí mais uma aula de teologia? Vamos ver o que a gente faz hoje. Otília, boa noite, Otília, tudo bem? Para quem eu não conheço, uma boa noite. Para quem eu conheço, boa noite, cheio de saudades. Regina, boa noite, tudo bem? Legal, vamos se preparando então aí, ó. 23 pessoas agora juntas, mais as que estão reunidas aí, cada um no seu lugarzinho. A Edinalva, boa noite, boas vibrações aí, ó, para nós. É isso aí, good vibes para todos nós. Gente, vamos preparando então. Vocês viram aí na terça-feira, né? A gente viu com a nossa amiga Renata, a gente viu João no capítulo 20. Hoje a gente vai continuar aqui no Evangelho de João, segundo a visão de João. E esse evangelho é fenomenal, né? João tem um jeito todo teológico de falar de Deus, filosófico, né? Ele sabe filosofar. Então a gente vai ver hoje o capítulo 15, versículo 1, tá? Capítulo 15, versículo 1 do Evangelho segundo o apóstolo João, ok? Quarto evangelho, então, quarto livro aí do Novo Testamento, beleza? Todos bem-vindos aqui, ó. Elza, boa noite. Bem-vindos. Quem é a primeira vez aí também, dá um oizinho pra gente e seja muito bem-vindo. Ah, Irã, boa noite, Breno e família, Casa do Caminho, muito bom estar na seara do nosso Pai maior e divino Mestre Jesus. Que legal, né, gente? Que gostoso. Rosana, boa noite para mim e para Gi. Ó o Décio aí, tudo bem, Décio? Mandando uma boa noite para todo mundo. Rosana e Décio, que legal, gente, a gente fica feliz demais. Tudo preparado. Caminho, Verdade e Vida, livro, lição número 54, A Videira. Lição número 54, A Videira, Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, ok? Tem gente que tá no calor agora, né? Todo mundo que tá no frio não, hein, gente? Ó, minha tia tá lá em Fortaleza, tá um calorão lá. Vamos se preparar então para o nosso estudo de hoje, que a gente vai ver a videira, capítulo 55 aí, 54, quer dizer, desculpa. Capítulo 54 do livro Caminho, Verdade e Vida, que vai dar uma olhada hoje. A tia Lu, que saudade! Diretamente de Jundiaí.
Boa noite. Se você é de fora de São Paulo, escreve aí pra gente onde é que você tá. É legal a gente ver onde é que tá o pessoal, ó, do Nordeste a gente já tem de Fortaleza. Vamos ver quem mais é aí de longe. Coloca aí pra gente dar uma olhadinha, é legal saber. Kislaine, boa noite. Regina, deu um joinha. Estamos com saudades dos dois, né? A gente também dá um abração no Guara aí, tia Lu. E quem tá aí com você? É a sua filha, né? Se não me engano? Que legal. Vamos reunir aí o pessoal. Vamos dar bastante views. Gente, só para vocês saberem, olha só que interessante. Na terça-feira, eu estava dando uma olhada aqui na página. A palestra, né, aqui, a explicação da Renata, deu mais de 500 visualizações. Olha só que interessante, o pessoal se interessando mesmo. Então, se vocês puderem, clica aí em compartilhar a sala, né? Tenta depois passar para mais alguém, para a gente poder atingir mais pessoas. É muito interessante isso. Imagina, 500 pessoas viram. Isso é muito interessante, né? A gente pensa que não, a gente está indo longe, né? Normalmente aí é uns 150, 200, a da Rede estourou, foi lá, ó, 500, mais de 500 pessoas. Isso é muito legal. Olha, de Itanhaém, a Regina respondendo aqui, ó, que legal. Regina, ficamos muito felizes, muito felizes. Rita Torres, dando uma boa noite aqui pra gente. Vamos se preparar então, temos 3 minutinhos. Não esqueçam de pegar a garrafinha com água para a gente poder fazer a fluidificação no finalzinho. Depois das nossas vibrações direcionadas, a fluidificação da água, o passe espiritual e a prece de agradecimento que faremos no final da nossa live, como todas as noites que estamos aqui, não é verdade? Então a gente tem que agradecer muito. Vamos ficar então aqui mais uma vez no aguardo. Marilene, peço vibrações para mim, estou com muita dor de cabeça. Vamos então colocar você aí nas nossas vibrações essa noite também, Mari, todo mundo que estiver se sentindo ruimzinho neste momento, possa ter a restauração do equilíbrio físico e mental, ok? Vocês estão vendo aí que tem um pessoal que é super fã, né? Você tem que curtir todos os posts, compartilhar, fazer comentário, dar um joinha, aí você consegue o seu selinho automático, é o Facebook que coloca esse selinho de super fã quando você curte bastante aí e segue todas os vídeos, as postagens que tá no Facebook. Se você quer ser super fã, igual aqui, ó, a Elza que mandou um joinha, o Cássio Ronaldo também aqui, ó, tá dando um joinha. Conheci o Cássio, né, esses dias aí, e é muito legal, né, a gente ver pessoas novas. Espero que as lives continuem, elas tenham um alcance enorme, amém. Foi o que eu acabei de falar, Cássio, exatamente, tá alcançando muita gente. Dessa vez agora foi uma prova disso daí. Então vamos compartilhar, que é legal também para mais pessoas poderem ver e poderem, de repente, serem ajudadas, né? A gente nunca sabe o que está acontecendo, às vezes, com alguém que necessita de uma palavra de carinho, de conforto, e que é o que o Emmanuel vem fazendo, ok? Mais uma vez, então, Caminho, Verdade e Vida, lição número 54, a videira, Bíblia, capítulo 15 do evangelista João, Evangelho segundo João, capítulo 15, aguinha para a frutificação no final, ok? Os últimos dois aqui antes de começarmos, então. Patrícia Siqueira, boa noite, gratidão. Terezinha Nunes, boa noite, Breno, boa noite, família. É isso aí, boa noite a todos. Vamos dar início, então, à nossa reflexão de hoje. Para iniciar, então, bem este momento, nós vamos começar com uma prece. E assim eu te convido, amado irmão, amada irmã, a relaxar aí onde você estiver, fechar os seus olhos, baixar o volume da TV, baixar o volume de tudo aquilo que pode estar te atrapalhando neste momento, para que nós possamos nos concentrar mentalmente, elevando os nossos pensamentos. O que é elevar os pensamentos? É pensar em coisas do alto, pensar em coisas boas, positivas, não deixar as influências negativas neste momento tomarem conta de nós. E assim, com esses pensamentos elevados, nós agradecemos a presença da equipe espiritual que vem nos auxiliar em mais esta noite. Eu aqui na minha casa, vocês aí na casa de vocês, onde quer que vocês se encontrem neste momento, que essa equipe espiritual possa vir a nos auxiliar para que possamos escutar esta palavra, deixar cair em terreno fértil dentro de nós e bebermos da mesma
fonte de energia, que a videira, que é o Pai, que é o Cristo, possa nos alimentar e possamos ter o alimento espiritual para a nossa vida, para os nossos trabalhos, para as nossas dificuldades, que possamos nos sentir agora, neste momento, fortalecidos com essa energia espiritual que vem do alto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Muito bem, gente, a gente fica super feliz então. Gustavo aí também está com a gente e Maria José chegando aí também, a Elza e o Delvio. Boa noite, Delvio, muito bem-vindo também. Estamos muito felizes. Vamos iniciar aqui então com a lição número 54, a videira. A gente viu aí na terça-feira sobre a paz, né? A paz é tão desejada, como eu estava falando aqui, ó, mais de 500 pessoas viram esse vídeo da Renata da terça-feira, que depois dá para continuar vendo, fica lá na página, né? Então as pessoas compartilhando, muitas pessoas viram, isso é muito legal. Vamos dar início hoje então para o nosso estudo. A gente começa com esse versículo do Evangelho, vamos pegar a nossa Bíblia aí, Evangelho de João, quarto livro do Novo Testamento, evangelista João. E a gente tem no capítulo 15, no versículo 1, esta seguinte frase: Eu sou a verdadeira videira e meu pai é o agricultor. Então, mais uma vez, Jesus vem aí com uma metáfora, né? Ele adorava fazer essas metáforas, esses símbolos, né? Essa linguagem mística, simbólica que Jesus utiliza na sua evangelização. E agora ele fala: Eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. Olha que imagem simples, né? Para nós, talvez que somos homens da cidade, de cimento, né, da selva de pedra, a gente não entenda tão bem, a não ser aqueles que tiveram a oportunidade de trabalhar, né, na lavoura ou na agricultura, e aí vão entender bem melhor essa frase de Jesus. Eu sou a videira, eu sou aquela planta, né, que tem vida, e o meu pai é aquele agricultor que vem trabalhando nesta videira. E aí ele continua assim, ó, todo ramo que em mim não produz fruto, o Pai corta. E todo aquele que produz fruto, ele poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros por causa da palavra que eu vos fiz ouvir. Permanecei em mim como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanece na videira. Assim também sois vós, se permanecerdes em mim. Vamos parar aqui nesse versículo 4, porque no domingo a gente vai ver o versículo 5, vai ser continuação. Olha só que legal. Agora, então, às 20h20 a gente vai ver o capítulo 55, vai continuar aí esse assunto aqui de João, capítulo 15, tá ok? Eu sou a videira, né? Então um fruto ele precisa desse ramo, ele precisa chegar, né? Algum ramo tem que chegar até ele que vem lá daquela raiz para o fruto nascer e ele pega as energias e os nutrientes dessa árvore, por exemplo, né? Se a gente está falando de um fruto aqui. E o pai é aquele agricultor, é aquele lavrador, é o que cuida dessa videira, né? Então, nós somos os frutos quando damos frutos, né? Ele fala, se você não é bom, você não vai dar fruto e o pai vai ter que cortar, porque uma árvore, né, que não dá frutos não serve de nada. E se você dá fruto, o pai poda. O pai tem essa possibilidade de podar para você dar mais frutos. Mas a poda nunca é boa na nossa vida, né? A gente nunca encara a poda, ser podado, ser cortado do jeito certo para poder crescer melhor, né? Naquele ângulo que tem o corte para poder crescer e pegar mais nutrientes e dar frutos mais saudáveis, maiores, né? A gente não gosta da poda, mas a poda é necessária, senão vai só se espalhando sem motivo. E a gente precisa ter um motivo para viver. E esse nosso motivo é a perfeição espiritual e moral. Esse é o nosso objetivo. E a gente vai ter aqui um grande elogio a Deus como Criador. E o Emmanuel começa assim: Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros.
Deus é o Criador eterno. Alguns chamam aí de o arquiteto do mundo, né? Os nossos amigos maçons gostam muito dessa terminologia, e é muito interessante. E os seus desígnios, então, permanecem insondáveis. A gente não sabe qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A gente não consegue ver tudo. A gente tem alguns vislumbres, quando muito. Pelo seu amor, então, desvelado, criam-se todos os seres, e por sua sabedoria movem-se os mundos no ilimitado. Então, para Deus, tudo é ilimitado. Não existe começo e nem fim. Ele é o alfa e o ômega, como diz o livro do próprio evangelista João em Apocalipse. A gente tem aí, então, essa referência maravilhosa de Deus como o início e o fim de tudo. E João sabe colocar muito bem as palavras, e no Apocalipse ele colocou: Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, ele cria tudo com o seu amor desvelado. E isso daqui não é segredo. Algumas coisas a gente ainda não consegue entender, ainda é secreto para nós, né? Algumas coisas do universo, por exemplo, a gente não sabe de tudo e a nossa inteligência é limitada. Mas é certeza de que o amor de Deus por você é ilimitado, com a sua capacidade de criar. Deus cria a todo momento. Jesus disse no Evangelho que o Pai não descansa, então ele também não vai descansar. Por que eu vou descansar se o Pai não descansa? Deus está sempre em dínamos, ele está sempre em movimento, né? Esse dynamos, que é Deus, né? Ele está sempre nesse movimento contínuo. Pequena e obscura a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Então, aqui mais uma vez, né, um atributo de Deus que a gente tem aí. No começo do Livro dos Espíritos, o que é Deus? A gente pode ver aí a resposta do Kardec, né? Deus é a causa primária de todas as coisas. É o criador de tudo, então, né? O que é Deus? Eu pergunto para os espíritos e a gente tem essa resposta. Então, o Criador, ele cria sem cessar. Deus não para de criar, ele está o tempo inteiro criando. Pensa na natureza. A natureza não está sempre em moto, ela não está sempre em motos, né? Não está sempre em contínuo crescimento, desenvolvimento, até a aparente morte, né? A aparente destruição, na verdade faz parte da lei da natureza, né? Aquela famosa frase: na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Está sempre em contínua transformação. E Deus é assim. E ele tem tudo ao seu controle. Mas é tudo tão harmônico que a semente desabrocha, que o pássaro cante e que a nossa vida exista. Tudo é com a concessão desse Deus maravilhoso. A injustiça não acontece com nenhum dos seus filhos. Às vezes a gente se acha injusto, mas a injustiça não acontece. Ou a gente precisa passar para aprender, ou para purgar, porque nós fizemos muitas vezes piores do que aquilo que estamos passando. Mas a sua sabedoria, que é infinita, não é compreendida na sua totalidade, pois carecemos de conhecimento, de habilidade, em particular de humildade. Então, por que a gente não entende Deus? Por que a gente não consegue entender o jeito de Deus, a pedagogia, o jeito de Deus de ensinar? Por que a gente não entende? Por 3 motivos: falta de conhecimento, a gente não conhece todas as coisas. Falta de habilidade, a gente não tem as ferramentas necessárias para ter este conhecimento. E o mais importante, falta de humildade. Humus, terra, né? A palavra humildade vem de humus, terra. Então a gente não tem esse coração humilde o suficiente para poder adentrar nos mistérios de Deus. Não temos conhecimento, não temos habilidade e não temos, acima de tudo, humildade ainda. Porque a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, não é verdade? Que as soluções dos nossos problemas ocorram quando eu precisar, não quando for mais oportuno. Aí o Emmanuel continua: ele é a alma de tudo,
a essência do universo. Ou como diria o Espiritismo, o fluido cósmico universal é exalado de Deus. Em todo lugar a gente tem esse fluido percorrendo, né? Às vezes como uma corrente magnética e muitas vezes com esse elemento quintessenciado. A gente não tem os 4 elementos da natureza, por isso que a gente chama desse elemento quintessenciado, né? Como se fosse um quinto elemento, esse fluido cósmico universal, modelador de todas as coisas. Aqui a gente não vai entrar no mérito da Terra, na sua criação, e o tanto de períodos geológicos que ela passou para poder ter vida. Imagina só, para chegar a ter vida na Terra, quantos bilhões de anos não passaram? O homem na Terra é uma fagulhinha de existência. É um iota, como diria Jesus, né? É só aquele pontinho do i. No entanto, permanecemos no campo terrestre de que ele é o dono e o supremo dispensador de tudo. Para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão que é limitada, concedeu-nos Jesus como a personificação máxima da sua presença. Olha só que interessante. Como nós somos limitados, Deus, sabendo que nós não poderíamos contemplá-lo sem que nos cegássemos, né? Não é só na escuridão que a gente fica cego, não é verdade? Na luz também, quando a gente vai com tudo para a luz, né? Se a gente olha direto para o sol, a gente também fica cego. Então a gente não teria capacidade de ver a Deus. Então Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, nos permite ver a Deus através de um filho seu, que é Jesus. Este homem magnífico encarnado, um espírito puro, como todas as religiões podem dizer. Todas as religiões podem afirmar, se você perguntar de Jesus, foi um grande homem, no mínimo um grande profeta. E Jesus era esse espírito puro, esse espírito grande, né? Para cada planeta, então, a gente tem aí na doutrina espírita que Deus delega um espírito puro para acompanhar o desenvolvimento dos seus filhos, que são irmãos deste mesmo espírito. Então, por isso nós temos essa irmandade com Jesus. O espírito puro é aquele espírito que alcançou essa escala máxima numa hierarquia espiritual e que detém a compreensão e a visão de Deus. Olha só que interessante. Então, a nossa meta não é a perfeição espiritual e moral. Então, alguns já chegaram lá. A gente percebe que tem alguns aqui na Terra que passam, que são realmente sui generis, são acima do gênero, né? São fora da curva. E tem outros que a gente nem consegue ver, de tão quintessenciados que são. E Jesus era um desses espíritos puros, que quis se rebaixar, diz Paulo de Tarso, né? Jesus fez-se, humilhou-se a si mesmo na sua kenosis. A kenosis é aquela queda, né? Quando o homem ele se humilha a si mesmo. E aí Jesus ele fez isso, ele se humilhou a si mesmo para encarnar. Et verbum caro factum est, diz o próprio João Evangelista. E o verbo se fez carne, et habitabit in nobis, e habitou em nós. Muitas traduções falam que habitou entre nós, mas a tradução mais certa seria e habitou em nós. Ele quis habitar em nós. Então a gente tem aqui no livro dos Espíritos, na segunda parte, no capítulo 6, na questão 244. Kardec faz a seguinte questão. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Deus fala diretamente comigo e com você ou ele usa de outros espíritos para isso? E a resposta dos espíritos foi: ele não lhe vem diretamente. Né? Essa sabedoria de Deus não é transmitida diretamente a nós. Para se comunicar com Deus, é necessário ser digno. Para poder falar com Deus, tem que ser digno. Não é qualquer um que chega lá e tem a presença de Deus, né? Deus lhe transmite as suas ordens por intermédio dos espíritos
imediatamente superiores em perfeição e instrução. Então, questão 244 do Livro dos Espíritos, a gente tem essa resposta. Nós precisamos de espíritos que ajam por intermédio. E nós somos, muitas vezes, também intermédium, né? A palavra médium vem aí de ser um médium, né? Ser a interface, a ponte entre essa comunicação. Mas nós recebemos isso também de Deus por meio de algum intermédio para que nós possamos ter essa comunicação. E para nós, esse grande comunicador de Deus é Jesus. Ele é a videira, ele é essa árvore frondosa que veio dar frutos, erradicada, né, enraizada em Deus. E Deus é o agricultor. Útil seria então que o homem observasse no planeta a sua imensa escola de trabalho. E todos nós, perante a grandeza universal, devemos reconhecer a nossa condição de seres humildes, necessitados de aprimoramento e iluminação. Mais uma vez a gente volta aqui então para a humildade. Nossa condição é humilde. Nós somos fracos, nós somos frágeis, não é verdade? Às vezes qualquer coisinha nos dói, qualquer coisinha nos machuca. Quando alguém fala ou olha torto para a gente já fica magoado, não é verdade? Porque nós ainda não temos esse aperfeiçoamento moral de não deixar as coisas pequenas nos abalarem, porque ainda estamos no mesmo patamar. Então, quando a gente consegue subir, essas coisas aqui não estão mais no mesmo padrão do meu pensamento, e nenhuma ofensa me atinge. Então, a gente tem que entender que a nossa permanência na esfera terrestre nada mais é do que uma imensa escola de trabalho. Aprender trabalhando. Esse é o nosso objetivo, aprender, aprender, aprender. Se a gente não aprender sozinho, alguma coisa vai ser colocada para a gente aprender. Essa é a nossa grande escola. Que privilégio ter essa oportunidade. A gente não pode desperdiçar. Você pode ver que tudo na sua vida vai te levar a aprender. Cabe a você querer aprender ou não. Querer aprender pelo amor ou pela dor. Mas a gente vai aprender. Então nós somos seres que precisamos de aprimoramento, de iluminação. A gente ainda vive nas trevas do desconhecido. E a gente precisa aprender. Para isso, então, a gente tem o intermédium de um homem que veio nos ensinar que sim, é possível chegar lá. E esse homem é Jesus. Este homem magnífico, governador da nossa esfera terrestre, ele vem nos ajudar a passar por isso, por este momento. E os seus ensinamentos são tão vivos que até hoje nós tentamos ainda colocar em prática, não é verdade? Porque é difícil ainda para nós. Então, Deus determinou que o Cristo descesse até nós e o representasse. Eu gosto muito de uma frase que tem numa música e que ela fala assim: Jesus é este rosto divino do homem e é o rosto humano de Deus. Olha só que bonito. Jesus, rosto divino do homem, Jesus, rosto humano de Deus. Ao mesmo tempo, ele é a representação da nossa possibilidade de nos elevarmos, de sermos divinizados. Vós sois deuses, escrito na Bíblia. E ao mesmo tempo é a humildade de Deus que se faz humano, rosto humano de Deus. Como é o rosto humano de Deus? É só ver Jesus. Por ele nós enxergamos, através dele a gente vê, né? Dentro então da nossa pequenez,
sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância. Não fosse essa videira de amor e de verdade que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo, de sua seiva divina procedem todas as nossas realizações elevadas nos serviços da terra. Então, na nossa pequenez, se a gente fosse por nós mesmos procurar o alimento espiritual, que a gente viu quinta-feira passada, lembra? Meninos espirituais bebendo leite ainda, que não consegue comer nada mais sólido. A gente ia sucumbir de fome. A gente não ia saber onde procurar pela nossa ignorância. Nós somos ainda ignorantes, pequenos e ignorantes. Então, Jesus é este modelo de perfeição, do que podemos alcançar. Então, vamos ler a Bíblia, vamos ler os ensinamentos, vamos ler aí o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer em casa, que é o modo da gente ler ali um versículozinho, uma passagem, um trecho. Não vamos ficar parados. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No próprio evangelista João 14, versículo 6, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos tentar entrar nesse mecanismo de amor. Alimentados então por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem o Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base, de não ter base. Nele nós encontramos esse pão vivo das almas. E desde o princípio, seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as coisas da vida. Aqui eu falei rapidamente que Jesus é o governador do planeta, não vou me adentrar muito aqui, mas é essa a função dele. Nos auxiliar, prover o nosso alimento espiritual, nos deixar um modelo de vida moral cristã. E foi isso que ele fez. Quantos ensinamentos bons, não é verdade? E o próprio Jesus disse, no capítulo 6 do evangelista João também, olha só como que João usa muito esse eu sou, né? Esse eu sou, para quem não sabe, Jesus aqui está sempre se remetendo ao Antigo Testamento. Quando Moisés viu aquela sarça ardente, aquela videira, aquele arbustozinho que estava pegando fogo, ele viu e de dentro daquela sarça foi uma voz que falou, eu sou. Se alguém te perguntar quem te enviou para o faraó, você vai responder, o eu sou te enviou. Yahvé te enviou. Esse eu sou. Então a gente viu aqui, ó, eu sou a videira e o pai é o agricultor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui a gente tem, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, que crê em mim nunca mais terá sede. Eu sou o pão da vida. Muito interessante, né, gente? E tem muito mais, a gente podia ver muito mais coisa aqui, mas o tempo não nos permite. E assim a gente chega ao final de mais esse ensinamento maravilhoso de que Jesus é esta videira cheia de vida, alimentada da espiritualidade maior, e nós somos aqueles frutos, aquele fruto que vem depois de percorrer e de se alimentar desta videira. E o Pai, o Criador, essa razão primeira de todas as coisas, esse motor, essa causa primária de tudo, é esse agricultor. Não tinha exemplo mais humilde que esse, que Jesus pudesse nos ensinar. Ele adora fazer isso. Dar esses ensinamentos simples. Vocês gostaram? Interessante, né? Se vocês gostaram, coloca aí. Nossa, que legal. E aí não perca que domingo a gente vai continuar. A gente vai ver o capítulo 55. E o capítulo 55 vai ser a continuação
porque vai falar das varas da videira. Quem são as varas da videira? Capítulo 55, domingão, então, dia 2, a gente vai ver aí com a nossa amiga Renata a continuação, que vai ser exatamente João capítulo 15, versículo 5, foi onde eu parei hoje, foi no versículo 4, da poda, né? Ele vai podar para dar mais frutos, e a gente precisa passar por essa poda algumas vezes na vida. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos agora então continuar nesta harmonia, para a gente poder fazer as nossas vibrações, a fluidificação da nossa água, o passe espiritual à distância, você aí, eu aqui, e a nossa prece de encerramento, ok? Então, se você puder, se acomode na melhor posição possível, baixa aí a sua TV, o seu rádio, o seu celular, tudo aquilo que possa te atrapalhar. Se coloca numa posição confortável onde você estiver. Se você puder, feche os seus olhos, se você se sentir assim à vontade. Para a gente poder entrar nesse clima de oração. Fazendo então as nossas vibrações, emanando as nossas melhores vibrações, os melhores sentimentos para aquilo que necessitamos. E assim, com essa harmonia interior, essa conexão com o plano espiritual, nós queremos fazer essas vibrações, vibrando muito amor, paz, harmonia e fraternidade e equilíbrio ao planeta Terra, à fauna e à flora terrestre e a toda a humanidade encarnada e desencarnada. Vibremos pela paz mundial, pela expansão do Evangelho de Jesus a todos os povos, a todos os lares e todos os corações, para que um dia haja um só coração, uma só religião no planeta. Vamos vibrando paz e equilíbrio, harmonia, força de vontade para se melhorar, para os nossos irmãos que estão nas cadeias físicas e espirituais. Vamos vibrar muito amor, muita harmonia e aceitação da nova morada aos irmãos que estão passando para a pátria espiritual, bem como aqueles que estão chegando ao plano físico. Vamos vibrar intensamente amor, paz, harmonia e equilíbrio, saúde e força de vontade para se modificar e se melhorar. Fé em Deus e em Jesus a todos os nossos irmãos que estão doentes. Sejam doentes da Covid, seja uma dor de cabeça, como a nossa irmã colocou aí, seja qualquer outro tipo de doença, onde quer que eles estejam, em hospitais, nos pronto-socorros, nas casas de saúde, nos asilos, nos orfanatos ou até mesmo nos seus próprios lares, que possam receber toda essa vibração. Pedimos a fluidificação desta água para que possa receber as energias necessárias para a nossa melhora espiritual, física também, para que possamos ter essa possibilidade de, ao bebê-la, receber este carinho dos nossos irmãos. Vamos se preparar então agora para este passe espiritual que receberemos na nossa casa. Vamos então solicitando humildemente a Deus e a Jesus. Vamos pedir também aos nossos companheiros espirituais que estão nos acompanhando neste nosso grupo, bem como os membros e mentores espirituais da Casa do Caminho, os nossos mentores e familiares, para que façam em nós o tratamento espiritual que estamos necessitando nesta nossa fase da vida. Através de um passe espiritual, vamos sentir esses fluidos balsâmicos, curadores, energizantes, tranquilizantes e soníferos, que irão nos energizar e curar os nossos problemas
físicos e espirituais. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E agradecemos por este momento maravilhoso que estamos vivendo, por estarmos aqui reunidos. Agradecemos pela oportunidade de escutar essas palavras tão boas e que nós possamos colocar em prática, que possamos ter uma semana, uma continuação de semana abençoada. Nós possamos nos colocar como servidores, como humildes, para escutarmos mais e colocarmos mais em prática a fé em Jesus. Que assim seja, graças ao Pai. Muito obrigado, gente, pela participação de vocês, por estarmos juntos mais uma vez. Obrigado infinitamente, muito grato, né? A gente falou para usar mais essa palavra, às vezes é difícil, né? Gratidão, gratidão. Vou dar mais uns oizinhos aqui, espero que vocês tenham gostado daí. Só para vocês verem aqui, mais um pouquinho, a Elza também nos deu aqui um oizinho, o Robério Nunes, a Terezinha, a Ivonete, a minha tia Fátima, boa noite, tia. Muito bom, olha, diretamente de Parnaíba, no Piauí, minha tia tá lá, olha só que legal o Nordeste aí, ó. Tá certo que é as minhas tias, né? Por isso que elas estão vendo. A Rô, a Elza, o Roberto aqui eu falei, a Regina, a Patrícia. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com os comentários. A gente dá uns oizinhos. O pessoal caprichou aí, hein? A Ismeia, ô Ismeia, boa noite. Sempre grata, Deus abençoe. Que legal, que saudade, viu? Sensacional, muito legal, amei, muito bom. Nossa, que legal. Obrigado, gente, isso é muito bom, viu? A minha mãezinha colocou aí, ó, muito aprendizado, filho. Que bom, mãe, fico muito feliz. Nossa, que legal, gratidão, gratidão, a Terezinha Nunes colocou. Incrível, linda mensagem, minha tia Márcia colocou aí. Um beijão, tia. Pra tia Fátima também, senão eu vou ficar com ciúme. A Regina colocou gratidão. A Elza, nossa, que legal, maravilhoso. Obrigado, gente, por esse feedback. Então, se vocês puderem depois compartilhem também, que é muito bom. Deixa eu ver mais aqui quem colocou uns comentários, gente. Obrigado, meu querido. Tenha uma noite abençoada. A Dona Ivanete colocou aqui. Que legal. Estamos muito felizes. O Cássio colocou que possamos ser os frutos do Senhor, principalmente ajudando os mais necessitados com amor e humildade. Os comentários do Sr. Cássio aqui são sempre fantásticos, né? Muito bom. Gratidão a Patrícia. Antônio, quanta gratidão de Deus em nossas vidas. Temos que ser gratos realmente. A tia Rei colocou aí, muito bom, amei. Vai continuar com você aí, tia Rei. Domingão estão aí, ó, para a gente continuar vendo capítulo 55. A videira e as varas. Quem são as varas? O que são as varas? A gente vai ver. Gratidão, obrigada pelo aprendizado e reflexão. Boa noite, amigos. Colocou a tia Rô, Rosana. Leonice, a Cris, a Terezinha, maravilhosa. Colocou a minha tia Márcia. Durmam com Deus. Amém, tia. A Lu deu aqui também uma saudação pra gente. Lu Santos. E a minha tia Fátima, Deus abençoe a sua noite. Abençoe a todos nós, né, tia? Muito obrigado, gente. Obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês estejam aproveitando aí. Estamos daqui, então, e continuaremos, se assim Deus permitir. Luzia deu aqui uma boa noite para a gente também, rapidinho. E a Rita, gratidão. Obrigado, gente. Vocês se cuidem daí, que a gente se cuida daqui. Muito obrigado e até a próxima.